dia a todos, e nós estamos dando sequência a uma série de entrevistas que estamos fazendo, e hoje é um dia especial, porque vou poder bater papo aqui com uma pessoa que é querida por muitos de nós, e, sobretudo, não só querido, mas muito respeitável, que é o Luiz Felipe Pondé. Pondé é filósofo, é escritor, é diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, professor da FAAP, colunista da Folha de São Paulo. Tem uma forte influência digital e hoje ele aponta com mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Uma pessoa particularmente por quem eu tenho muito respeito, gosto, embora não tenha muita frequência, quando tenho a oportunidade de estar com ele, e, portanto, queria dizer que para mim é um grato prazer e um grande privilégio poder estar aqui conversando com você, Luiz Felipe Pondé. Bom dia a todos, bom dia, Lautenberg, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar com algo interessante na tua trajetória, né? Que você foi aluno por 5 anos de medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, né? E acabou não concluindo o curso, e acabou indo estudar filosofia e psicanálise, né? Como é que deu para você essa transição? A medicina te decepcionou ou a filosofia foi encantadora demais? Não, a medicina não me decepcionou, não. Seria mais a segunda opção entre as duas que você descreveu. O que aconteceu é que, assim, na época a gente fazia aqueles testes psicológicos em escola, lembra? Testes vocacionais e não sei o quê. E quando eu fiz, a psicóloga falou para mim que eu tinha vocação para biológicas e para humanas. Tanto que, naquela época, as escolas dividiam por turmas, e eu fui para a turma de biológicas antes do vestibular. E ela falou para mim, olha, você vem de uma família de médicos, porque meu avô, meu pai, minha irmã mais velha, primos do meu pai, meu filho acabou caindo na maldição também. Ela falou para mim assim, faça medicina, porque depois você faz o que você quiser. Isso é uma família de médicos, né? Isso lá na Bahia. E aí eu fiz medicina, eu sempre gostei muito de biologia, E eu não tive, a medicina não foi decepcionante. O que aconteceu foi que eu comecei a estudar psicanálise lá pelo 2º ano do curso, 3º ano, porque eu de fato gostava muito de humanas e na realidade, isso é uma característica de todos os médicos da minha família. É todo mundo médico, apaixonado por humanos. E aí, a psicanálise acabou me levando para a filosofia e eu tranquei o curso de medicina e não voltei nunca mais, né? E aí eu prestei vestibular para filosofia e segui a carreira inteira. Quer dizer, na realidade, foi a psicanálise que me tirou da medicina. Porque daí eu comecei a estudar alguns filósofos por causa do Freud e acabei me encantando com a filosofia e dei esse salto mortal, de fato, um salto mortal. E esse foi o percurso. Mas eu gostava do curso, continuo gostando de biologia e não tive nenhum desencanto com a medicina, não. Na área da psicanálise, né, e os psiquiatras que optam por isso, e mesmo quem não é psiquiatra, né, a interação com a área de humanas é uma coisa muito importante no entendimento do comportamento humano, né? Eu me lembro, certa ocasião, até fazendo terapia, né, o meu terapeuta dizendo, olha, eu já não sei se eu sou um médico, eu não sei se eu sou um filósofo, não sei se eu sou um rabino, né? Mas o fato é que eu procuro fazer o meu melhor dentro do escopo do meu conhecimento, que eu alarguei durante muitos anos, né, para atender e entender vocês, que são meus pacientes, né? Então, eu gosto dessa visão matricial, né, e acho que, inclusive, é o que falta dentro da perspectiva dos profissionais, que são, em alguns momentos, abusivamente tecnicistas, né, e pouco holísticos, né? E, no fundo, eu acho que a gente precisa ter algo que nos dê uma capacidade de interlocução que amplie o problema objetivo pelo qual as pessoas nos procuram, né? Isso torna a gente pessoas mais completas, né? Você concorda? Concordo sim. E eu sentia, por exemplo,
na Faculdade de Medicina e depois na Faculdade de Filosofia, já aqui na USP em São Paulo, eu sentia falta de coisas diferentes. Na Faculdade de Medicina, por conta desse meu interesse por humanas, né, eu sentia às vezes que eu tentava descolar um pouco do aspecto estritamente técnico e normalmente levava uma porretada do professor, certo? Dizendo que eu estava na aula errada, que eu não tinha que fazer esse tipo de pergunta. E a gente sabe que, na realidade, a medicina, à medida que ela foi se tornando científica e técnica, a tendência é que ela fique cada vez mais científica e técnica, inclusive porque a gente sabe que grande parte do que é capital investido na área de saúde está investido nesse tipo de procedimento. Então, acho muito difícil, apesar dos esforços, inclusive alguns anos atrás eu fiz parte de um projeto na FAPESP, na Escola Paulista de Medicina, que eu dei aula de 2007 a 2010 sobre humanidades na área da saúde. Então, eu acho que é importante essas tentativas, mas acho que é um trabalho bastante difícil. Então, eu sentia falta na Faculdade de Medicina de uma sensibilidade um pouco mais ampla, né? Eu lembro de professores que falavam assim, Rotenberg, amanhã eu quero um fígado aqui na mesa, amanhã eu quero um pulmão aqui na mesa. Quer dizer, no sentido de que tinha que ser um paciente com algum tipo de patologia pulmonar ou de fígado, ou o que for, hepática e tal. Na filosofia, quando eu fui para humanas, né, e eu sentia falta, eu ficava impressionado às vezes, porque, inclusive em aulas de psicanálise com colegas que vinham da psicologia, eu tinha a impressão que o povo da humanas viajava na maionese, né? Tinha, às vezes, uma percepção da realidade como se os seres humanos não fossem condicionados por questões bioquímicas, gravitacionais, de limite fisiológico. Então, no fundo, essa conversa entre medicina, a área das biológicas e a área de humanas, para mim, com a psicanálise no meio, acabou sendo, de fato, muito rica e um diferencial no modo de olhar as coisas. Porque muitas vezes o pessoal que vem de humanas, de fato, tem a impressão que o mundo é um mundo imaginário. E na área médica, de fato, há um excesso de tecnicidade e cada vez menos aspecto que a gente chamaria, antigamente se chamava no começo do século XX, de aspectos humanísticos. Porque, como você sabe, muitos médicos no passado eram grandes humanistas, né? Eu acho que para as relações humanas, né, e um paciente que nos procura, né, e que está sofrendo por algo, né, o raciocínio cartesiano nem sempre é exatamente aquilo que ele quer, ou ele precisa talvez de uma visão científica, mas ele quer algo a mais, que inspire confiança, crie empatia, né? E essas coisas são coisas que elas não estão nos livros de anatomia e na fisiologia, né? Eu acho que eu me transformei num médico muito melhor, até tive a oportunidade de escrever alguns livros, né? E lá num deles eu retrato a minha experiência como alguém que teve que se submeter a uma cirurgia de catarata. Aquilo que eu fiz toda a minha vida e operando nos pacientes, eu virei paciente, não de mim mesmo, evidentemente, mas essa experiência ela foi riquíssima no sentido de entender certas inseguranças, que para mim antes passavam de forma, não digo batidas, né, mas talvez sem o peso devido, né, e no momento que eu passei por aquela experiência, eu entendi aquelas dúvidas que eram dúvidas banais, que praticamente não alterariam em nada a conduta do médico, né? Esse lado, ele não tem um raciocínio que 1 mais 1 é igual a 2, né? Ele tem aí toda uma questão que a gente nem sempre consegue aprofundar e dar confiança se formos só técnicos, né? Mas já que nós falamos um pouquinho sobre esse lado médico, né, vamos falar um pouquinho de pandemia, né? E após 2 anos de pandemia, né, no que você acha que essa experiência marcou a sociedade? E como você vê as posições anti-ciência que se tornaram tão fortes em alguns segmentos da sociedade, que, aliás, pessoas até diferenciadas, que enxergam isso com certa convicção. Será que a gente vai tirar alguma lição disso? A gente vai conseguir passar uma mensagem do que é a verdadeira ciência? Qual o grande impacto que você vê frente a tudo isso que passamos? Olha,
Lotenberg, inclusive entre médicos, né? Você bem sabe, médicos que não que se tornaram anti-ciência, mas que colocam em dúvida vacina, acham que as vacinas podem causar problemas patológicos mais graves do que a própria pandemia e do que a própria Covid. Então, dentro dessas pessoas diferenciadas que você falou, a gente encontra gente com formação acadêmica, PhD, e médicos, inclusive, né? A gente sabe que essa polêmica atravessou, inclusive, a classe médica. Agora, assim, do ponto de vista estrito, quando você olha a história de epidemias, né, a memória social ela é muito curta. Então, assim como muita gente, o grosso da população não lembra de coisas como gripe espanhola, né, e procedimentos que na época acabaram se tornando, meu avô, ele era o que se chamava na época de médico sanitarista, trabalhava com saúde pública. Então, nas casas das filhas e dos filhos dele, e na casa dele também, você tinha práticas como separação de copos entre os membros da família, separação de talheres, né? Separação de pratos, porque aquela ideia básica de que coisas que foram retomadas por algumas pessoas durante a pandemia agora, separação de utensílios domésticos, quando não de quartos, quando tinha suspeita de pessoas que estavam com algum tipo de, no caso da Covid, com coronavírus, ou antes com qualquer tipo de processo infeccioso contagioso. Então, assim, a minha impressão, primeiro, é que não fica muita coisa na memória social. É muito provável que dentro de alguns anos ninguém lembra nada dessa pandemia, né? Porque a memória social, ela depende de marcadores materiais. Por exemplo, uma coisa que mantém a pandemia na memória, vou dar um exemplo clichê, mas é completamente real, é o uso de máscaras, né? Pessoas que você vendo gente na rua com máscara, lembra você a pandemia. Então, a gente sabe que tem vários países do mundo hoje que estão muito distantes do uso de máscaras. Aqui em São Paulo, especificamente, eu voltei de uma viagem para fora do Brasil há uma semana atrás, e quando eu voltei para São Paulo e comecei a andar na rua, eu fiquei impressionado como tem gente de máscara aqui, certo? Em comparação com outros países. Muita máscara ainda, apesar de que está se usando menos máscara aqui do que se usava antes, né? Então, esses elementos materiais, eles mantêm a memória social ativa. À medida que eles vão desaparecendo, a memória social vai se desmanchando, né? Ou ficando numa camada muito inativa, distante do cotidiano. Então, a rigor, eu não acho que fique muita coisa da pandemia depois que ela passa. Um elemento que tem aparecido ainda é uma tendência a mais atividade online quando ela é voluntária. No âmbito da saúde, me refiro, né? No âmbito da saúde, não. No âmbito da educação. E também da psicanálise. São muitos os pacientes que não querem voltar para a análise presencial. Muitos analistas que estão muito confortáveis em atender à distância das suas casas, inclusive podendo reduzir custos com consultórios, né? No âmbito da educação, cursos à distância cresceram muito e cursos livres, certo? De várias instituições que tem por aí, inclusive universidades, todos online. Você oferece um curso presencial hoje, é bem verdade que aqui em São Paulo ainda tem muita gente com medo da pandemia, mas você oferece uma atividade presencial, a adesão é baixíssima. Você oferece a mesma atividade com o mesmo professor à distância, a adesão é gigantesca. Também porque você reúne pessoas do país todo. Você reúne pessoas, inclusive brasileiros que moram no exterior, né? Então, esse elemento é muito provavelmente um elemento que vai ser retido no cotidiano da experiência da pandemia, né? Porque é um elemento, há uma perda do presencial,
né? Aulas e universidade de graduação à distância foram uma catástrofe, para não dizer em escola, que foi pior ainda. Então, o presencial é importante, o retorno, como aconteceu, mas quando se está falando de adultos e cursos livres, e mesmo a possibilidade de reunir alunos de vários lugares, e no caso de atender pacientes de outros lugares, brasileiros no exterior, que querem fazer terapia em português e tal, quer dizer, a pandemia vai deixar essa marca com certeza. Agora, em relação à questão da ciência, mais especificamente, Lotenberg, eu acho o seguinte, na pandemia ocorreu um fenômeno que em outras não aconteceram porque não tinha tantas redes sociais e tanta mídia, é que a relação com a pandemia foi atravessada pela questão da mídia e das redes sociais. Então, muita falação, Lotenberg, muita falação. Eu que atravessei a pandemia trabalhando na mídia, fazendo jornal toda semana, envolvido na Folha, na TV Cultura, quer dizer, e ainda no começo da pandemia ainda trabalhava na Rádio Bandeirantes, quer dizer, houve uma necessidade de se falar demais sobre o evento. Resultado, falou-se muito, muitas coisas contraditórias, muitas expectativas não realizadas. Então, eu lembro muito bem, você também vai lembrar, no começo da pandemia, é evidente, não se sabia uma coisa que é gritante, é como, inclusive, se você lesse artigos de mídia ou artigos científicos, eu cheguei a fazer um experimento desse no Café Filosófico, coloquei uma citação de um artigo científico para ser lido pelo âncora do Café Filosófico, sem dizer de quando era, e perguntei às pessoas de onde era, as pessoas achavam que era da coronavírus e não era, da gripe espanhola. Era um médico militar dos Estados Unidos, no meio da gripe espanhola, um artigo de 1920, certo? Parecia escrito hoje. Se você lesse a mídia brasileira e internacional durante a gripe espanhola, parecia que era hoje. Usa máscara? Não usa máscara. Faz lockdown? Não faz lockdown. Então, a verdade é que, do ponto de vista de procedimentos epidemiológicos, a gente evoluiu muito pouco, porque não tem muito como evoluir. Não tem muito como evoluir, né? Tem uma variável, que é a variável sociológica. A epidemiologia é uma área da medicina, que é medicina e sociologia ao mesmo tempo. Então, mas isso associado à ideia da projeção, né, Lotenberg? Então, muita gente fazia afirmações muito categóricas no começo da pandemia e depois isso se dissolveu, inclusive sobre máscaras, sobre vacinas. Médicos que falavam vacina só daqui 15 anos, 10 anos no começo, né? Então, eu acho que isso ajudou a criar uma sensação de uma certa instabilidade em que os discursos oportunistas entraram, como bactérias oportunistas, e também o fato de que o jornalista ele quer entregar para o receptor da mensagem conteúdo. Então, ele fica querendo que o médico e o cientista fale coisas para além do que é possível ser dito, que entregue algum tipo de conteúdo que pareça absolutamente verdadeiro e correto, quando na realidade ainda não é, porque não se tem conhecimento. E isso acabou, acho que, criando espaço para bactérias oportunistas no meio da história. Você está falando coisas extremamente interessantes, né, que eu acho que faz parte do entorno no qual as redes sociais entram. E parece que, primeiro, as pessoas se sentem necessariamente protagonistas, né, em assuntos sobre os quais elas não têm o domínio necessário, né? Eu vejo a minha área de concentração enquanto médico oftalmologista ou na área de gestão em saúde, quer dizer, quando eu vou falar alguma coisa, eu tento preparar um mínimo, né? Apesar de ser alguém que estou na área, né? E de repente, quer dizer, alguém te chama para falar sobre vírus, né? Não é uma área de um médico oftalmologista, né? E eu vi dentro da área médica e fora da área médica pessoas que de repente se transformaram em porta-vozes, nos quais esse sentimento, essa propriedade discursiva foi atribuída não sei por quem. Não é uma credibilidade que deriva de uma titulação.
Ah, não, o Cláudio Lotenberg ou Pondé tem uma carreira acadêmica que deu a ele um contexto de conhecimento, de entendimento, o que é uma boa literatura, quais são as referências. Não, as pessoas, de repente, leem 3, 4 notícias de jornal e se sentem aptas a falar sobre tudo, né? E tem um canal, né? Porque antes, quando você ia ser entrevistado, alguém te chamava e essa pessoa fazia uma triagem, por assim dizer, né? Dos teus atributos, da tua formação, do teu passado, né? Hoje não, a gente tem um protagonismo, qualquer um pode ser porta-voz, na medida em que ele mesmo confere esse direito com uma pequena assessoria de marketing, ou alguém que trabalha com redes sociais, ele pode se transformar em porta-voz. Eu vejo coisas ridículas, né? Médicos falando sobre o futuro da medicina sem conhecimento algum, quer dizer, até são bons médicos nas suas áreas de atuação, mas de repente não entendem de tecnologia, não entendem de financiamento, não entendem de envelhecimento, quer dizer, é complexo, sabe? A gente vê isso. E eu acho que essa questão das redes sociais é um tema que eu queria até dividir um pouco com você. Porque Humberto Eco, ele é um crítico das redes sociais e dizia que deram voz à legião de imbecis. E, ao mesmo tempo, o Elon Musk já declarou que uma rede social, o Twitter, é uma praça pública digital. Que papel que você vê para a rede social hoje nesse debate público? Como criar, não sei nem se é o caso, né, um pesos e contrapesos, né? Já que a gente não pode falar sobre censura, ou pode até imaginar, eu acho que a melhor censura seria a autocensura, né? Mas como é que você pode ver para que a gente tenha um certo equilíbrio e não dissemine, né? Eu acho que até pessoas que não querem criar uma fake news e acabam criando. Sim. Inclusive porque a grande característica da fake news é que se espalha aquilo justamente que a gente gosta, né? Há uma tendência a se espalhar justamente aquilo com o qual a gente concorda. E do ponto de vista de pesos e contrapesos, eu tenho a impressão que as redes sociais elas têm uma ferramenta de muito difícil controle, né? Por isso que, por exemplo, não existe vida privada em redes sociais. Uma vez que uma coisa está postada, por mais que você confie, por exemplo, se você tiver mandado para uma pessoa, ainda assim a ferramenta vaza. A possibilidade dela vazar está sempre presente. Agora, pesos e contrapesos, eu acho que só existe dentro da própria rede, né? A possibilidade de se postar uma coisa e se postar o contrário dessa coisa. Ainda que os pesos e medidas que são dados a conteúdos em redes sociais são muito diferentes. Por exemplo, a gente sabe que xingar a gente gera atração, escândalo gera atração, fofoca gera atração, sacanagem gera atração. Quer dizer, tudo aquilo que a humanidade sempre gostou. Falar mal dos outros, falar de sacanagem, quem comeu quem traiu quem está não sei com quem, ficar discutindo vida privada antes era a vida privada da realeza, agora a vida privada das celebridades. Quer dizer, esse tipo de conteúdo tende sempre a produzir mais tração nas redes sociais. Mas ainda assim, é possível dizer que qualquer pessoa é capaz de produzir qualquer conteúdo, e nesse sentido você pode ter um conteúdo que vai para A e conteúdos que vão para B. Por exemplo, nas eleições aqui no Brasil esse ano, apesar do PT ter investido até agora bastante em redes sociais, Bolsonaro continua liderando em tração nas redes sociais. Por quê? Porque o bolsonarismo é um animal de redes sociais. Ele já cresceu, já surgiu como sendo um animal de redes sociais. Então, assim, acho muito difícil se saber como se colocar limites às redes sociais, inclusive porque quando você pega, por exemplo, casos como o Facebook, que de repente começa a exercer algum tipo de censura de dentro da empresa, essa censura sempre é ideológica. Ela sempre tende a ser ideológica, né? A gente vê, por exemplo, casos como o Trump no Twitter, quando ele foi excluído do Twitter, né? O Trump estava excluído do Twitter, independente do que o Trump fala ou deixa de falar, enquanto que o Talibã não estava. Então, quer dizer, você olha para isso e diz assim, é claro que há uma irracionalidade que circula por toda parte. E eu acho que, por exemplo, o comentário famoso do Humberto Eco, né? Esse comentário do Humberto Eco, ele tem um comentário do Nelson Rodrigues anterior,
bem anterior, inclusive quando não existia redes sociais, que ele dizia que a democracia era um regime que fez com que os idiotas descobrissem que eles eram maioria. Né? Isso o Nelson falou no final dos anos 60. Né? Ele dizia, o idiota nascia, crescia, reproduzia, babava na gravata e morria. Com a democracia, ele descobriu que ele é maioria. Esses são comentários semelhantes. Né? Quando Humberto Eco fala isso, ele está num momento de clara irritação, um intelectual de carreira, que ao mesmo tempo foi um intelectual que foi para a mídia, certo? Ele não era um intelectual encastelado na academia, era alguém que circulava pela mídia, mas uma mídia clássica, no máximo televisão, jornal, certo? Que viu essa barbárie que são as redes sociais, mas a minha impressão é que, seja no caso do comentário do Nelson, seja no caso do comentário do Humberto Eco, o que fica claro quando há uma manifestação em massa, como nas redes sociais, é uma massa em manifestação, o que fica claro são certos gozos que as pessoas têm, como lixar os outros, como acreditar em absurdos, certo? Ficar repetindo histórias absolutamente, como no começo da pandemia, quem come carne morre mais de Covid, por exemplo, quem é vegano não pega Covid, como circulava no começo da pandemia, certo? Que são similares a comentários anti-vacinas, para mim são o mesmo tipo de fake news e de erro científico, mas também tem um caráter irracional, Lotenberg, que eu acho que isso choca muito, a irracionalidade da espécie. Né? A racionalidade, como dizia já o próprio Nelson, o Nelson comparava a racionalidade a uma sese, a um esforço, como ele mesmo dizia, semelhante à santidade. É um esforço muito grande você não ser tragado por pânicos, por obsessões, por simpatias ou antipatias. É como enxugar gelo. E as redes sociais, apesar de que elas têm grandes ganhos, né? Quer dizer, as redes sociais de fato colocam em circulação muito conteúdo de boa qualidade, de péssima qualidade, as redes sociais têm efeitos colaterais. Essa expressão que você usou, esse protagonismo excessivo das redes sociais, que dão protagonismo para todo tipo de pessoa boba, ignorante, agressiva, certo? Que circula informação falsa, é assim mesmo. Por quê? Porque a nossa humanidade é assim. Ela é assim. Quem já frequentou a Assembleia Estudantil, como você e eu, seguramente frequentamos no período que a gente fez faculdade, era assim, manipuladora, mentirosa, retórica, violenta, um monte de gente falando merda o tempo todo. As redes sociais só tornaram isso mais claro. Mas eu queria, fazer um comentário, né? Porque nós somos da mesma geração, ou próximos, né? E eu me lembro que quando um médico, quando nós éramos meninos, jovens, ocupava um espaço na mídia, ele recebia, muitas vezes, uma visão suspeita quanto à sua postura ética. Né? Como que o intelectual verdadeiro ele não deveria se ocupar desse espaço, que ele se utilizasse das mecânicas de comunicação dentro de um academicismo clássico. Né? Não, ele que divulgue o seu estudo de catarata dentro de uma revista especializada. E aí aparecia um charlatão, um espertalhão, ou alguém que às vezes nem estava mal intencionado e falava coisas até verdadeiras, não necessariamente era algum malandro, né? E ele utilizava isso dentro de um viés mercantil, do seu próprio interesse. Esse vácuo que a intelectualidade deixou criou um protagonismo que tradicionalmente é ocupado por aqueles que têm a cultura da coisa pequena, da coisa menor, né? Cujo apelo interessa para a rede social. Eu não sei se podemos chamar essa grande maioria de uma maioria de imbecis, que acho que não é
só isso, acho que é generalizar e tratá-los até de uma forma injusta, né? Mas o fato é que as coisas que de fato são importantes, né, elas acabaram não sendo divulgadas nos meios onde a população leiga deveria receber por causa de nós termos ficado calados, né? Eu me lembro que as primeiras vezes que eu procurei falar na mídia, de forma geral, aí por atribuições dentro da minha vida do hospital, eu via com certo receio. Como é que os meus colegas oftalmologistas, porque é lá que eu tinha titulação de mestrado e doutorado, vão enxergar, sabe? E alguns até diziam, está querendo se promover, quer crescer, quer ocupar a clínica, quando a intenção jamais tinha sido esta, né? E sim de contribuir para um debate que pudesse dar luz à qualidade discursiva, né? Então, eu acho que nós não podemos nos calar, né? E você entrou no assunto de política, né? E falou um pouquinho sobre o bolsonarismo, não quero entrar especificamente em pessoas, né? Direita e esquerda, né? E o Brasil está vivendo um clima de polarização política já há algum tempo, bem antes da eleição presidencial. E nós falamos até no passado, nós dois, sobre isso, né? Nós estamos às vésperas de uma nova eleição presidencial. E o clima de polarização segue, no mínimo, tão intenso quanto no pleito na eleição anterior. É possível superar essa polarização? Você acha que um novo líder, ou o próprio presidente atual, ou o caso do ex-presidente Lula, há como construir um cenário de convergência, apesar das divergências, para que a gente possa, de fato, estar trabalhando e deixando de lado, pelo menos durante o período, essa guerra permanente de ofensas? Olha, Lautenberg, antes de falar dessa polarização, eu queria dizer uma palavrinha sobre o que você estava dizendo antes, essa coisa do profissional acadêmico ir à mídia, e que, de fato, é assim que era visto, ainda é visto, muitas vezes hoje, né? Essa ideia de que quando você transita entre a academia e a mídia, você estaria, de alguma forma, reduzindo a atividade acadêmica a uma banalidade de TV, como se falava antigamente, certo? Isso diminuiu, mas principalmente por conta da mídia, né, que foi atrás de especialistas para lidar com determinados temas. Mas na universidade isso ainda existe. E o tema é bastante complexo, porque existe, por exemplo, ao mesmo tempo que um colega podia te culpar de dizer que você estava querendo se promover, esse mesmo colega estava morrendo de inveja porque você estava ficando famoso, certo? Então, você tem os dois lados da moeda funcionando o tempo inteiro, e em cima disso, é evidente, hoje é muito mais claro do que era 20 anos atrás, é evidente que toda inserção na mídia é mídia. Então, isso ficou muito claro na pandemia, o modo como infectologistas e médicos sanitaristas foram catapultados à categoria de celebridades durante uma época, ou mesmo virologistas ou especialistas em microbiologia, uma série de coisas, quer dizer, foram catapultados à condição de celebridade durante a pandemia por causa da inserção na mídia, impactou suas redes sociais, certo? Então, é muito claro que redes sociais são marketing digital. Então, todas as atividades hoje são atravessadas pelo marketing. Então, aquilo que antes você era um médico, você era um sociólogo, um filósofo, e você ia à mídia, e então isso lhe diferenciava no âmbito em que você atua, falavam mal de você, dizendo que estava vendendo sua alma ao diabo, ao mesmo tempo morriam de inveja de você na reunião de colegiado ou no ambiente de trabalho que você circulava, certo? E isso, ao mesmo tempo, significava que seu nome circulava. Hoje, isso é um mercado constituído. Isso ficou muito claro no caso de especialistas em área de infectologia e afins durante a pandemia, que viraram celebridades de um dia para o outro, e com a queda da pandemia, isso tende a recuar, certo? Isso tende a recuar a números anteriores. Agora, com relação você perguntava se eu acho da polarização, se a possibilidade de uma saída dessa polarização, eu acho muito difícil. Isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é praticamente pior que o Brasil em polarização, né? Então,
Na França também a polarização é muito radical. Quer dizer, a tendência à polarização hoje é uma coisa que tem a ver justamente com essa coisa das pessoas terem pouca informação, se agarrarem às suas taras pessoais e seus grupos de adesão, e daí isso se transformar numa espécie assim de Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, em que é quase uma briga de bando. É quase como se as pessoas tivessem totens, né? É a irracionalidade encampando, porque a irracionalidade é muito mais poderosa do que a razão. Eu acho muito difícil, pelo menos observando-se o cenário que a gente tem no mundo hoje, né? Empobrecimento de classe política, excessiva transparência das misérias dos políticos, certo? Uma desconfiança muito grande com relação à classe política, ao mesmo tempo uma geração muito apegada a fenômenos tipo Greta Thunberg, quer dizer, acreditando que gente de 16 anos pode salvar o mundo, certo? Muita arrogância por parte dos próprios jovens e dos próprios pais, que muitas vezes enchem a bola em demasia dos filhos. Eu acho muito difícil no geral. Do ponto de vista político-partidário no Brasil, não vejo muita saída, Lautenberg. Quer dizer, todas as tentativas de se encontrar algum tipo de via que não fosse Lula versus Bolsonaro e tal, até agora não vingou. Acho muito difícil que venha vingar. Quando você diz se fosse possível se construir entre os dois candidatos uma posição que fosse um pouco menos polarizada, essa intenção foi demonstrada, por exemplo, pelo Lula na medida em que ele chamou o Alckmin para ser seu vice. Foi uma estratégia do Lula, querendo dizer que ele estaria fora da polarização, né? Que ele seria a terceira via. Uma espécie de nova versão da carta do Lula ao povo brasileiro, quando ele foi eleito a primeira vez, né? Ou seja, um Lula light, que não era mais aquele Lula do ABC, que nunca foi comunista. O PT nunca foi um partido comunista, é óbvio que não, mas identificado com pautas sindicalistas à esquerda, né? Mas a verdade é que o Lula hoje é um homem de 75, 76, 77 anos, alguma coisa assim, né? Na segunda metade da década de 70 anos de vida dele. Já é um homem, portanto, que não é mais tão jovem assim, né? E já é um homem mais cansado, que passou por situações bastante estressantes nos últimos tempos, e, portanto, ele não tem se saído tão bem assim quando ele abre a boca e fala, como todo mundo sabe, né? Ele tem dado umas escorregadas aqui e ali. Mas eu tenho a impressão que é uma estratégia do Lula querer se oferecer como esse candidato que não seria polarizado. Bolsonaro é muito difícil fazer esse papel, muito difícil, né? Ele se mostrou, inclusive, incapaz de fazê-lo quando ganhou a eleição em 2018, né? Ele, ao invés de diminuir o abismo, ele radicalizou o abismo e jogou contra ele elementos que não eram associados ao PT e que tinham votado nele como antipetismo, né? Ou apoiado como antipetismo. Então, acho o Bolsonaro mais incapaz, como figura política, de fazer esse tipo de articulação do que o Lula. Agora, na verdade, há uma polarização. Independente do Lula ter chamado o Alckmin para fazer parte da sua chapa, como estratégia, a verdade é que há uma polarização. A militância petista e a maior parte das pessoas identificadas com a esquerda estão, sim, polarizadas, sim, no polo oposto, tentando dizer que todo mundo que não seja petista ou afim é bolsonarista, é extrema-direita, é inimigo, é negacionista, e como a gente sabe que a linguagem circula. Então, acho muito pouco provável, em termos de eleição desse ano, e não, eu seria até um pouco mais pessimista, não vejo no horizonte nenhuma saída para a polarização até agora. Tentativas de nomes que apareceram, né, sem citá-los, que poderiam ter alguma chance, fracassaram como articulação política. A gente vê que a classe política já precificou a eleição e já está trabalhando com Lula versus Bolsonaro, e me parece, na sua maioria, apostando no Lula.
É um cenário complexo, não pelos candidatos, não pela eleição, mas pelo contexto social, né? Onde as pessoas elas não entendem que o processo de debate é um processo construtivo e que há um dado momento que as ideias devem procurar uma convergência, né? Pelo bem-estar e mesmo para que a gente possa trabalhar. Queria agora mudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre religião, né? Você já se definiu como um ateu não praticante, né? Isso vem de alguma desilusão profunda com a religião? E quero lembrar o seguinte, quer dizer, a gente não sabe de avião que esteja caindo que alguém vire ateu, né? Como é que você enxerga isso? Fala um pouquinho de você. Eu acho que situações de avião caindo tem mais a ver com desespero do que com fé, né? Porque essa situação, ou alguém que está morrendo, aí se torna religioso e tal. Essa expressão ateu não praticante, na realidade, foi uma expressão que um amigo meu usou há alguns anos, isso já deve ter quase 15 anos, em relação a mim, e eu assimilei a expressão. Por quê? Porque ela é uma expressão irônica e, do ponto de vista, digamos assim, filosófico, ela significa o seguinte: eu não vejo o ateísmo como nenhuma grande sacada racional. Eu acho, na realidade, o ateísmo uma posição mais fácil, porque o mundo é do jeito que é, não há nenhuma prova da existência de Deus, dizem que Deus sabe o que está fazendo e o mundo é um caos, aquilo que em teologia se chama argumento a partir do mal, né? Que é o argumento de ateísmo a partir do mal. Se Deus é bom e sabe o que faz, o mundo é mau, logo ele não deve existir, né? Então, um dos elementos dessa coisa que eu chamo de ateu não praticante é não reconhecer no ateísmo nenhuma glória racional, como muitos ateus reconhecem. Acham que a chegada ao ateísmo é o resultado de muito esforço intelectual. Eu acho não. Eu acho que é a posição mais fácil. Daí, às vezes, eu escrever na Folha frases do tipo: eu fiquei ateu com 8 anos, para tirar sarro dos ateus militantes. Então, o que é um ateu não praticante? É um ateu que não é militante, que não acha que o ateísmo é maravilhoso, que os seres humanos ficam melhor quando são ateus, ou que são mais inteligentes quando são ateus. Você tem pessoas religiosas que são extremamente inteligentes, né? Inclusive ao longo da história da filosofia, né? Então, a ideia de que o ateísmo torna você mais inteligente é completamente falso. É claro que a religião sempre foi um instrumento, e pode ser um instrumento de manipulação, de abuso, de fantasia, de delírio, né? Com certeza. Quer dizer, assim como o ateísmo não é prova de inteligência, a adesão à religião tampouco é prova de consciência crítica, tampouco é prova de comportamento caridoso, tampouco é prova de você ser uma pessoa moralmente melhor. Nenhuma das duas posições comprova, digamos assim, nenhum tipo de ganho que alguém queira colocar. Uma outra coisa que está presente nessa definição irônica de ateu não praticante é a ideia de que, olha, eu posso estar errado. Quando perguntaram para ele, o que você falaria se um dia você chegasse lá do outro lado e encontrasse Deus? Ele disse, olha, eu ia dizer para ele: o senhor me desculpe, mas faltavam evidências. Então, assim, não se trata de uma... Eu, pelo contrário, eu acho o Deus de Israel, né, que é do monoteísmo abraâmico, um personagem fascinante. Eu, na PUC, dei aula anos na cadeira de filosofia da religião, né? Então, assim, conheço um tanto as religiões abraâmicas, mais especificamente. Então, assim, então eu não tenho nada a priori contra a religião. Eu não sofri nenhuma decepção com a religião. Eu cresci numa família absolutamente secularizada, mas secularizada no nível que não era secularizada anticlerical, como se fala tecnicamente. Não havia nenhum discurso contra a religião. Havia simplesmente uma cultura científica, por conta dos médicos todos da família, enraigada na família, que fazia com que a gente sempre fosse mais educado no sentido da literatura científica ou da literatura de mais qualidade, e a não adesão ao que se pode chamar, grosso modo, de superstições
ou crendices religiosas de qualquer tipo, né? Mas morando na Bahia há muitos anos, a melhor escola era, então, a escola jesuíta, então eu estudei com jesuítas muitos anos. E a escola era sensacional, não havia nenhum tipo de pregação, de mente fechada. Então, o ateu não praticante também significa que eu não tenho nenhum trauma com a religião, entendeu? Apesar de percebê-la como um fenômeno humano atravessado pelas características humanas, de grandiosidade e de miséria, como diria, aliás, o filósofo Pascal, do século XVII. Você usou um termo quando brinquei a questão do avião, né? Falando sobre a fé, né? E a fé, ela pode derivar da religião, mas talvez seja mais fácil tê-la através da religião, mas não é a única forma de você ter fé, né? Então, eu tenho a impressão que é um debate interessante, né? Há umas semanas atrás, eu tive a oportunidade de ter uma conversa, como eu estou tendo com você, com o ministro Celso Laffer, e ele dizia sobre a questão judaica. Ele falou, olha, como é que eu vou definir o judaísmo, né? No sentido da ortodoxia? Difícil, né? Você tem todas as linhas, né? No sentido da cultura, também difícil. O judeu askenazita, muito diferente de um sefaradi. Um que mora na Europa há muitos anos, muito diferente de alguém que está, sei lá, num país na árabe, na Ásia, né? Então, veja, talvez o contexto seja o entendimento judaico como sendo de uma grande família, né? Então, ele falou, dentro de certas condições, talvez nós nos entendemos por uma somatória de ingredientes. E num mundo tão universalizado, né, eu acho que essa mescla dá um sabor, eu achei até muito especial para um convívio que, se por acaso a gente estimulasse, poderia talvez contribuir para um respeito ao pluralismo e os direitos individuais, né, um pouco mais de entendimento de que o outro pode ser do jeito que o outro é, né, e daí, quem sabe, teria até menos polarização. Eu queria dar para você uma mensagem final, depois queria te agradecer. Por favor. Olha, Lotenberg, sobre esses temas todos que a gente conversou aqui, que a gente atravessou, eu diria para você o seguinte, eu observo na minha prática, seja no pensamento público, seja na academia, seja no mundo corporativo, que eu vou muitas vezes falar, eu diria que tem alguns elementos que eu acho importantes. Primeiro, o cuidado com os mais jovens, né? Acho que os mais jovens, eu observo isso com mais de 25 anos de ensino na graduação e lendo literatura especializada, os mais jovens estão muito distante do que o marketing ou muitos pais tentam dizer. Não estão bem resolvidos, não lidam bem com dificuldades cotidianas, sofrem de uma autoidealização gigantesca, e isso faz com que, na verdade, eles estejam psicologicamente bastante lábeis, muitos medicados desde muito cedo, né? Então eu chamaria atenção para esse assunto, porque eu acho que é um assunto que eu conheço pouco, e infelizmente grande parte de profissionais da área de saúde, da área da saúde psicológica, ou mesmo de pais, atrapalham muito, produzindo uma visão falsa do que existe, se deixando levar pela imagem de que os mais jovens estão, então, resolvendo problemas de uma forma mais criativa ou sendo mais evoluídos, quando isso é completamente distante da realidade, seja do chão da sala de aula, do chão da escola, ou mesmo do chão familiar. Talvez um dos grupos mais estressados e paranoicos do mundo hoje sejam pais jovens, né? Que estão sendo pais de crianças pequenas. Um outro tema que eu chamaria atenção, que tem a ver com o que a gente falou aqui, é a importância de resistir ao conhecimento raso, a importância de resistir a bandeiras, a você fazer parte de polos, como a gente falava há pouco aqui. É a tentativa de resistir ao que é mais simples. Esse é um dos pecados do mundo contemporâneo. A banalização pela simplificação. Saímos de uma situação em que havia muito poucos cultos,
como no passado, e uma gama gigantesca de ignorantes, para uma situação que hoje é quase tudo ignorância ruidosa, o tempo inteiro. Outra coisa que eu acho importante é o fato de que tudo é marketing hoje. A gente também tocou nesse assunto. A gente tem que ficar atento, porque o marketing tem vocação à mentira. Por quê? Porque ele vende, ele quer vender coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para, de repente, não transformar a mentira num método. E numa série de outras coisas, mas eu acho que essas questões transitam pelo que a gente falou e acho que eu gostaria de deixar aqui como um conteúdo final. Queria te agradecer muito, não pela conversa de hoje, eu conhecia você através da mídia e nos estreitamos um pouquinho no relacionamento por conta de um convite gentil que você me fez para participar do Labor em uma ocasião, né? E dizer que você nos inspira diariamente, né? Eu acho que existem mecânicas de educação ou de aprendizado que são mecânicas formais. Essas talvez sejam as mais fáceis de nós localizarmos. A sensibilidade em relação ao aprendizado, que é feito de maneira informal, sabendo triar as fontes, levando em consideração a sua honestidade de princípios, a sua intelectualidade, sobretudo o seu caráter, é uma coisa que depende muito de sorte na vida, né? E nós, brasileiros, eu acho que a gente teve isso, eu acho que é algo na pandemia que acabou nos expondo a mais. Pessoas ruins, é verdade, mas nem todos são ruins, não. Você é uma das coisas e das pessoas boas, né? Eu acompanho de perto, tenho muito orgulho, sabe, de ver em você coisas e valores que fazem parte daqueles que eu pratico no meu dia a dia. Portanto, você acaba sendo uma referência para mim, para minha família, e tenho certeza que para uma série de pessoas da sociedade brasileira. Eu espero que a gente tenha funções e coisas aí em relação ao futuro para fazermos juntos. Não pudemos, num dado momento, fazer algo que até eu queria, mas eu quero que você saiba que você está me inspirando, independentemente do contato permanente, presencial, de quando em quando, pensando colocações suas, eu posso, talvez, tentar fazer um pouco as coisas melhores. E é com um agradecimento muito verdadeiro e muito fraternal que eu queria encerrar hoje, te dando um abraço carinhoso. Obrigado, Pondé, obrigado de coração. Siga em frente. Muito obrigado, Lutemberg. Foi um prazer conversar com você. Até a próxima.